Agora ficou fácil refutar os protestantes. Só basta pensar um pouco, né? Só basta pensar um pouco. Quando eles dizem somente, né, o que está nas Sagradas Escrituras, né, somente o que está na Bíblia, é preciso entender no sentido correto, né, dessa afirmação protestante. Somente o que está na Bíblia. Eu assino embaixo, vamos lá. É isso mesmo. E o que está nas Sagradas Escrituras? O que está nos Evangelhos? Tá que Cristo fundou só uma igreja. Somente o que está na Bíblia, né? Lá em Mateus 16, Jesus Cristo falando com Pedro, diz a Pedro, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e não as minhas igrejas. É o que está na Bíblia. Vamos usar o critério no sentido correto, né? No sentido correto. Somente o que está na Bíblia, sim. E o que está na Bíblia é que Cristo fundou só uma igreja, dando, né, autoridade a essa igreja de ligar e desligar. Não existe um ensinamento de Cristo e nem dos apóstolos no sentido de cada pessoa fundar a própria igreja, no sentido de cada homem que queira se torne bispo por conta própria. A gente não vê isso em nenhum lugar das Sagradas Escrituras. Um homem se torna bispo por conta própria, né? Se autodenominar bispo. E assim ordenar outros também. Veja, não é só o que está na Bíblia, é para a gente usar o critério bíblico, né? Aquilo que está só nas Sagradas Escrituras. E está nas Sagradas Escrituras só uma igreja, que Cristo fundou só uma igreja, dando a autoridade de ligar e desligar. Então, se o critério protestante é somente as Sagradas Escrituras, somente a Bíblia, é nesse sentido que a gente deve entender. Na Bíblia só tem uma igreja, né? No Evangelho de Cristo só tem uma igreja. Cristo fundou só uma igreja. Esse é o critério correto. Essa é a forma correta de interpretar. Como eu já disse, não existe ensinamento de Cristo, nem dos apóstolos, no sentido de cada pessoa fundar a própria igreja, de o homem se denominar bispo por conta própria, da mulher se denominar bispa. As mulheres hoje têm um punhado de mulher aí afora se denominando bispa. Então, como é que eles usam esse critério, dizendo, olha, somente o que está na Bíblia? Veja, que ele está dizendo isso, que eles estão dizendo isso contra eles mesmos e não conseguem enxergar, porque eles não têm aprovação nas Sagradas Escrituras. Então eles usam o critério, somente o que está na Bíblia, e não está enxergando que eles não estão, né? Que os seus fundadores jamais tiveram a autoridade de Cristo ou dos apóstolos para cada um fundar a própria igreja. Então é interessante, né? Ficando fácil de ser refutados. Quando ele diz somente o que está na Bíblia. Aí você diz, mas espera aí, mas vocês estão na Bíblia? Aprovado aonde? Aonde cada um pode fundar a própria igreja? O homem se tornando bispo por conta própria. As mulheres se tornando bispas. Onde tem isso nas Sagradas Escrituras, meu Deus? Que loucura, né? Então vamos ficar só com o texto bíblico, né? Vamos ficar somente com as Sagradas Escrituras, no sentido correto, né, da interpretação. As Sagradas Escrituras diz que Cristo fundou só uma igreja, dando a essa igreja a autoridade de ligar e desligar. Então, onde entra aí essa rebelião do século XVI, né? Sem nenhuma aprovação. Então eu acho interessante essas falas deles, né? Esses critérios que ele usa. Somente as Escrituras. Ué, mas dá uma pensada, olha direito, olha em sua volta. Qual texto bíblico diz que aprova, né, o movimento chamado protestantismo? Aonde? Né? Então não aprova. Repito, né? Nunca foi ensinamento de Cristo. O homem se tornar bispo por conta própria, cada um fundar a própria igreja, a mulher se tornar bispa. Isso nunca foi ensinamento bíblico. Então, quando vocês usam esse critério, né, somente as Escrituras, somente a Bíblia, faça essa reflexão, né? Dá uma olhadinha para vocês e pensa assim, puxa vida, se o critério é somente as Escrituras,
Então, né, está na hora de acordar, de dizer assim, puxa vida, vamos usar esse critério somente das Escrituras da forma correta. Usa esse critério da forma correta. Somente o que está na Bíblia é que Cristo fundou só uma igreja. É isso que está na Sagrada Escritura. E ponto final. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.